Olá, meus irmãos e irmãs de fé. Se você chegou até aqui é porque também sente em seu coração um amor especial pela nossa mãezinha querida que intercede por nós e que, mesmo diante das adversidades e incompreensões, continua sendo nossa guardiã e consoladora. Hoje trago mais um relato de compaixão que vai tocar seu coração. Mas antes, deixe um comentário nos dizendo de onde está assistindo. Irmãos, o Roberto Salles, com um megafone, gritava: "Isso aqui não passa de pedra morta." Ele e mais 9 pastores, nós, cercávamos a estátua de Nossa Senhora na Praça do Rosário. Idolatria pura. A voz ecoava. Nossas mãos apontavam, versículos rasgavam o ar. Vínhamos provar que estávamos certos. 10 homens, 28 anos de ministério, armados com câmeras e uma convicção de aço. Foi quando o Carlos Drummond, no meio da frase, parou. "Vocês estão vendo isso?" A voz dele tremeu, eu juro. A água da fonte de Nossa Senhora. Não era brisa, não tinha vento. O movimento tinha um propósito, como se algo respondesse ao nosso confronto. Os celulares tremiam nas nossas mãos. Não de frio, irmãos, mas de um medo que subia pela espinha. E o que aconteceu nos próximos 7 minutos? Meus irmãos, destruiria cada certeza que carregávamos. Imaginam o que pode fazer 10 pastores largarem tudo e se converterem de uma hora para outra? Deixem o like e preparem-se, porque a história que estou prestes a contar desafia tudo o que conhecemos como lógico e racional. Não estávamos ali por acaso. Carregávamos uma missão, um propósito que queimava em nossos corações. Provar que a devoção católica à Virgem Maria não era pura idolatria. Viemos preparados, megafones para ecoar convicções, câmeras para filmar, uma confiança que naquele instante parecia inabalável. Formamos um círculo ali, ao redor da antiga estátua de Nossa Senhora, uma imagem de pedra, cheia de fé para alguns, que testemunhava a passagem do tempo há mais de um século. O que parecia só mais um protesto, mais um capítulo em embates religiosos, estava prestes a virar algo que ninguém, absolutamente ninguém, poderia ter imaginado. Com as vozes amplificadas, gritávamos versículos, gesticulávamos com fervor, lançávamos palavras duras contra o ídolo de pedra. Mas foi nesse confronto, meus irmãos, que algo extraordinário, quase imperceptível, começou a se manifestar. Não veio do céu, nem das nossas palavras. Veio de baixo, debaixo dos nossos pés, ali na fonte de Nossa Senhora que abraçava a base da estátua. Um fenômeno absolutamente inexplicável começou a tomar forma diante dos nossos olhos. E antes que eu revele, irmãos e irmãs, o que aconteceu naquela água, preciso de uma pausa. Quero saber até onde essa história sagrada está chegando. Se você me acompanha aí de São Paulo, do Rio, da nossa Belo Horizonte, ou de Portugal, Angola, ou de qualquer canto do planeta, deixe nos comentários sua cidade. Sua participação é fundamental para que essa mensagem se espalhe. E claro, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like, porque ao fazer isso, você ajuda a levar esta história impressionante, que vai abalar suas crenças e fortalecer sua fé para muito mais irmãos. Imaginem, irmãos e irmãs, a cena. A água da fonte de Nossa Senhora do Rosário, segundos antes um espelho imóvel a refletir o céu, começou a ondular de forma completamente antinatural. Não era brisa, não havia vento. Não eram vibrações do solo. Era um movimento com propósito. Uma dança silenciosa e misteriosa que fez até os críticos mais convictos pararem no meio de uma frase e arregalarem os olhos. As mãos que seguravam os celulares tremiam, não de frio, mas de espanto. E as imagens capturadas
trêmulas e cruas, não demoraram a explodir nas redes sociais, se espalhando com a velocidade de um incêndio incontrolável. Esta é a história real e documentada, irmãos, de como nós 10, eu incluso, saímos de nossas casas com a missão inflexível de destruir uma crença, mas voltamos completamente transformados. Fomos confrontados por algo que rasgou o véu da realidade, desafiando cada pilar de conhecimento que possuíamos sobre fé, ciência e a própria natureza do inexplicável. Não é segredo, irmãos e irmãs, que vivemos em uma era de polarização, onde fé e razão são vistas como exércitos inimigos em um campo de batalha ideológico. De um lado, milhões defendem a devoção a Maria como um pilar sagrado da nossa tradição católica. Do outro, grupos igualmente fervorosos, como éramos nós, enxergam nessa prática uma perigosa forma de idolatria. Mas entendam, o que trago aqui não é só mais um capítulo desse conflito. É um relato documentado que nos força a fazer perguntas incômodas sobre o que acontece quando o muro de nossas certezas absolutas é violentamente abalado pelo inexplicável. E quem éramos nós, os 10 protagonistas deste furacão? É aqui que a história se torna mais poderosa. Não éramos leigos ou novatos na fé. Pelo contrário, todos tínhamos algo em comum. Um passado profundamente enraizado no ministério evangélico. Homens como eu, pastores por anos, alguns por décadas inteiras. Conhecíamos as Escrituras de Gênesis a Apocalipse. Subíamos em púlpitos para pregar a milhares, dedicando nossas vidas a um chamado que, para nós, era a única verdade. No entanto, algo profundo e transformador nos arrancou de nossos púlpitos. Isso deu origem a uma missão quase febril, uma cruzada intelectual para expor o que passamos a enxergar como graves desvios doutrinários na Igreja Católica. O epicentro de tudo, irmãos, foi São Vicente das Pedras, a cidade onde a história se desenrolou. Um município histórico no coração de Minas Gerais, onde as raízes do catolicismo são tão antigas quanto as montanhas, e a devoção a Maria é um fio inseparável no DNA cultural local. Imaginem, irmãos e irmãs, aquela cena, a Praça do Rosário, ponto de encontro há gerações, que abriga a fonte de Nossa Senhora do Rosário, com sua imponente estátua da Virgem, sentinela silenciosa a vigiar São Vicente das Pedras desde 1890. Ninguém, absolutamente ninguém, poderia imaginar que aquele sábado de manhã, banhado por sol generoso e com ares de normalidade, se transformaria no palco de um dos eventos mais controversos e, para muitos, inexplicáveis já registrados em vídeo. O que aconteceu ali, sob o olhar daquela estátua, continua, eu lhes digo, a alimentar debates, a inspirar investigações e, acima de tudo, a provocar mudanças sísmicas na vida de cada um de nós envolvido. Para decifrar, irmãos e irmãs, o enigma daquela manhã, precisamos entender a identidade desses 10 homens. Quem éramos nós, afinal? E qual força nos conduziu até o centro da praça? A primeira peça desse quebra-cabeça humano era o pastor Roberto Salles, um homem de 52 anos. Por longos 28 anos, ele foi o rosto e a voz de uma das maiores igrejas neopentecostais da região. Um ministério robusto, com 3 cultos lotados aos domingos, e uma congregação de mais de 2.000 membros. Sua partida não foi gradual. Foi um rompimento abrupto, um trovão em céu azul que chocou a comunidade evangélica local. Eu comecei a questionar a estrutura inteira. Roberto revelaria em um depoimento posterior.
A teologia da prosperidade, que soava cada vez mais oca, os dízimos cobrados com uma pressão exorbitante, as promessas de bênçãos que nunca se materializavam. Mas o que realmente me quebrou foi a nossa postura, a nossa hostilidade sistemática em relação a outras denominações cristãs. Ao seu lado, Carlos Drummond, de 47 anos, trazia história com ecos semelhantes, mas com sua própria melodia de fé e dúvida. Ex-pastor de uma influente igreja batista renovada, ele se tornou um verdadeiro gladiador da apologética, a disciplina teológica dedicada a defender a fé cristã com argumentos lógicos e racionais. Sua arena digital era um canal no YouTube com mais de 100 mil inscritos, onde ele rotineiramente entrava em combate intelectual com católicos sobre os temas mais sensíveis: a devoção mariana, a doutrina do purgatório, a intercessão dos santos. Eu não tinha apenas as respostas, irmãos. Ele conta, com tom de quem revisita um antigo eu. Eu as tinha memorizadas, catalogadas. Eu podia disparar uma sequência de versículos bíblicos para provar, sem sombra de dúvida, que a veneração a Maria era uma prática antibíblica. Eu vivia dentro de uma certeza blindada, a certeza de que eu estava do lado correto e inabalável da verdade. Os outros 8 irmãos formavam um verdadeiro quebra-cabeça de histórias, cada peça se encaixando perfeitamente. Tinha o Marcos, que por uns bons 15 anos foi pastor numa igreja assembleiana, daquelas bem fervorosas. O Antônio, que liderou com uma sabedoria que acalmava uma comunidade metodista wesleyana. E o Pedro? O Pedro era quase uma lenda, sabe? Um dos pregadores itinerantes mais procurados e carismáticos do nosso meio evangélico. Um homem cuja voz reverberava em cada púlpito, de norte a sul do Brasil. Juntos, éramos um exército de ex-líderes, cada um com sua própria estrada de dúvidas, agora unidos por um propósito que nos consumia, algo avassalador. Mas, irmãos, o que será que junta 10 homens que, em cantos tão diferentes do nosso país e em épocas tão distintas de suas vidas, chegaram à mesma encruzilhada, a esse mesmo nó na garganta? Cada um de nós, sozinho, começou a sentir a terra sair debaixo dos pés, questionando não só as crenças específicas das nossas igrejas, mas a própria base, a estrutura fundamental do protestantismo, como a gente conhecia. E o que nos conectou, o ponto onde todas as nossas estradas se encontraram, foi algo tão, mas tão simples: um grupo de WhatsApp que o Roberto criou. No comecinho, aquele cantinho digital não era mais que uma válvula de escape, irmãos. Um refúgio para nós, ex-pastores. Um lugar seguro para a gente desabafar sobre o verdadeiro labirinto que é reconstruir a vida depois de deixar o ministério. Poucos de vocês compreendem a profundidade dessa ferida. Perder a identidade pastoral é um golpe que devasta a alma, muito mais fundo do que só perder um trabalho. É quase uma morte em vida, sabe? É perder a própria essência de quem a gente achava que era. Nossas próprias famílias começaram a nos olhar com desconfiança. As comunidades que um dia guiamos agora nos tratavam como desertores, como quem traiu a fé. O preço foi altíssimo. Alguns viram seus casamentos virarem pó, amizades de décadas se esvaírem no ar e toda aquela estrutura social que levamos uma vida para erguer, ruir, como um castelo de cartas no vento. Mas a verdade é que a essência daquele grupo estava destinada a uma virada, irmãos. O que começou ali como um simples ombro amigo virtual, devagarinho, foi crescendo
para algo bem mais quente e intenso. Aquelas conversas sobre as dores da alma, sobre os perrengues do dia a dia, foram dando espaço, pouco a pouco, para uns debates teológicos de uma profundidade que nos engolia. E de todos os assuntos que fervilhavam ali naquelas mensagens, um deles saltou das sombras e se tornou uma verdadeira obsessão para nós. A questão de Maria, a questão mariana. Nós precisávamos, de algum jeito, mostrar que não tínhamos enlouquecido, que não tínhamos feito errado em largar tudo, explicou o Carlos, um de nós, com aquela voz carregada. E a forma mais forte de provar isso era o que a gente pensava, era desmascarar os erros que víamos na Igreja Católica. A lógica para a gente era reta e simples. Se conseguíssemos mostrar, de um jeito que ninguém pudesse negar, que aquela devoção a Maria era uma idolatria bem feita, um disfarce, isso não só ia justificar a nossa saída, mas ia dar sentido a todas as décadas que dedicamos ao ministério evangélico. Irmãos e irmãs, durante 6 meses, que pareceram uma eternidade, um trabalho exaustivo, nosso grupo virou uma verdadeira força-tarefa teológica. A gente mergulhou nos concílios antigos da Igreja, devorou os escritos daqueles que a gente chama de pais da Igreja, dissecamos os dogmas sobre Maria e rastreamos a história de como a devoção a ela foi crescendo através dos séculos. Lemos absolutamente tudo que encontramos, meus irmãos, vasculhando cada livro, cada texto, tanto das fontes católicas quanto das protestantes. E a ironia, irmãos, daquelas que a vida adora nos pregar, é que quanto mais a gente estudava, com o coração cheio de vontade de refutar, mais munição a gente achava que tinha contra a devoção católica. A faísca que incendiou nosso plano surgiu no silêncio de uma madrugada, naquela tela fria de celular que a gente tanto usa, não é mesmo? Um de nós, ali no grupo, jogou a ideia. E se a gente fizesse uma manifestação, algo bem público, visual, que forçasse o povo a pensar, algo que pudesse viralizar de verdade? A primeira proposta era ousada, eu confesso. Talvez em frente a uma daquelas catedrais grandiosas de uma metrópole. Mas escolhemos uma estratégia mais pontual, mais impactante. Uma cidade pequena, irmãos, de tradição tão forte, onde o catolicismo não era só uma religião, mas a alma, a identidade daquele povo. A escolha da Praça do Rosário, irmãos, foi carregada de um simbolismo que nem a gente imaginava. No centro dela, a estátua de Nossa Senhora do Rosário lá estava, há 135 anos em pé, firme. Aquela imagem era uma verdadeira sobrevivente. Tinha resistido a reformas na cidade, a inúmeras mudanças de governo e até a uma tentativa fervorosa de ser tirada dali nos anos 70. Para a gente lá da cidade, não era um simples pedaço de pedra esculpida. Era um marco da identidade deles, um testamento vivo da história, o símbolo de uma fé que passava de pai para filho, através de gerações e gerações. Naquela manhã de sábado, o ar ainda estava fresquinho, irmãos, quando nós, os 10 homens, chegamos. Eram umas 8 horas da manhã, quando encostamos nossas vans numa rua ali do lado da praça, nos movendo com uma precisão que tínhamos ensaiado muitas e muitas vezes. De dentro das vans, descarregamos nossas armas de palavras, irmãos. Banners preparados com tanto cuidado, com frases fortes como Maria não salva, só Jesus é o mediador. E isso é idolatria disfarçada de devoção. Nosso arsenal era modesto, sim, mas a estratégia, meus irmãos, estava planejada nos mínimos detalhes. Sobre uma mesinha dobrável repousavam nossos folhetos informativos. Em nossas mãos,
Os megafones esperavam, prontos para amplificar nossa mensagem. E, como sentinelas digitais, vários celulares já estavam posicionados em ângulos estratégicos, prontos para registrar cada segundo de tudo aquilo. O plano, irmãos, no fundo, era brutalmente simples. Primeiro, cercar a estátua. Depois, começar uma pregação ali, em público, explicando com toda a clareza os motivos pelos quais, segundo o que a gente acreditava na época, a devoção a Maria era uma afronta direta à Bíblia. O ato final seria o golpe de teatro, irmãos, um gesto simbólico, poderoso demais, onde cobriríamos a imagem com um grande pano preto, enquanto orávamos pela libertação daquela cidade que, no nosso entendimento de então, estava escravizada pela idolatria. Irmãos e irmãs, a fonte que abraçava a estátua operava em sua cadência normal naquela manhã. Era uma estrutura circular imponente, com quase 5 metros de diâmetro. A água, impulsionada por pequenos canos em sua borda, jorrava e fluía em um movimento suave e hipnótico, em direção ao centro, para então ser recirculada. Naquele momento, a água estava tão cristalina que se tornava um espelho líquido, refletindo com perfeição o azul profundo do céu daquela manhã de inverno. O único som que quebrava o silêncio era o murmúrio constante da água. Nós nos posicionamos em pontos calculados ao redor da fonte, relembra Roberto, sua memória ainda vívida. Eu seria o porta-voz principal, a ponta de lança daquela operação espiritual. Os outros dariam suporte, complementando com testemunhos pessoais e citações bíblicas de impacto. Tudo estava rigorosamente cronometrado. A janela de oportunidade seria de exatos 40 minutos de manifestação. Contudo, havia uma variável poderosa que eles não podiam controlar, meus irmãos: o coração da cidade. O que jamais esperavam era a velocidade e a intensidade da reação da população local. Em questão de minutos, o que era um ato planejado num espaço vazio começou a atrair atenção. Uma onda humana se avolumou. Primeiro, surgiram os olhares curiosos dos comerciantes que, ao abrirem suas lojas, se depararam com a cena inusitada. Depois, vieram os moradores que, em sua rotina matinal, cruzavam a praça e paravam intrigados. Em pouco tempo, já havia mais de 100 pessoas no local, e esse número crescia exponencialmente a cada instante. A praça, antes serena, agora pulsava com uma energia hostil. A tensão no ar tornou-se quase palpável. A atmosfera de curiosidade inicial rapidamente deu lugar a uma indignação crescente. Gritos de sacrilégio e vão embora começaram a ecoar, irmãos. Algumas pessoas, num gesto instintivo de defesa espiritual, faziam o sinal da cruz repetidamente, como se para se protegerem. Um grupo de senhoras com uma fé inabalável começou a rezar o terço em voz alta, suas vozes se unindo para criar uma espécie de barricada sonora, uma contrapregação que tentava desesperadamente abafar a profanação que sentiam estar testemunhando. Irmãos e irmãs, foi naquele instante, com a tensão quase palpável na Praça do Rosário, que Roberto Salles ergueu o megafone. Aquele som agudo, elétrico, rasgou o silêncio da manhã, e a voz dele, a voz dele, irmãos, ecoou por São Vicente das Pedras, dilacerando de vez a calmaria daquela cidade tão amada. Irmãos e irmãs, ele começou, com a autoridade de quem sabe prender a atenção de uma congregação. Nós não viemos aqui hoje com raiva, não, mas com um amor tão profundo, tão sincero, pela pura verdade. O tom pastoral, que se formou em anos e anos de púlpito,
era inconfundível, impregnado de uma urgência que partia a alma. Por tantos anos eu fui pastor evangélico. Eu levei a palavra, batizei centenas, celebrei uniões e me despedi de irmãos queridos. Mas hoje, meus irmãos, eu estou aqui, diante de todos vocês, como um ex-pastor que ainda arde de amor por Jesus Cristo mais do que qualquer coisa no mundo. Ele fez uma pausa, um silêncio pesado, enquanto seu olhar percorria cada rosto na multidão crescente. E é por causa desse amor gigantesco, desse amor que me consome, que eu preciso abrir meu coração e lhes entregar uma verdade que dói. Vocês estão sendo enganados. Aquela confissão, irmãos, caiu como uma rocha pesada no meio de um lago calmo. A multidão, antes apenas curiosa, explodiu em um mar de emoções, uma mistura dolorosa de raiva e uma curiosidade quase doentia que os prendia ali, sem conseguir ir embora. As vaias, que já eram muitas, ganharam força, mas no meio daquele caos, algo estranho aconteceu. Muitos se aproximavam, quase que compelidos, querendo escutar cada palavra daquele homem. E então, irmãos, eu vi um enxame de luzes, dezenas de celulares ergueram-se no ar, todos gravando. Naquele tempo, na era digital, aquele confronto, tão íntimo e tão público ao mesmo tempo, tinha tudo para explodir nas redes e alcançar o mundo em questão de horas. Bem ali, ao lado de Roberto, firme como uma rocha, estava Carlos Drummond, segurando uma Bíblia. Irmãos, uma Bíblia grande, marcada pelo tempo e pelo uso, aberta como se fosse, para ele, tanto a espada da verdade quanto o escudo da fé. O que se seguiu, irmãos, foi um movimento calculado, frio, quase militar. Os outros 8 homens, antes espalhados, agora se moveram com precisão, cercando a fonte de Nossa Senhora do Rosário. Eles formaram uma barreira viva, um muro de carne e osso que isolou a imagem sagrada do resto da praça. Era algo que eles haviam treinado, uma coreografia de seu propósito, uma demonstração silenciosa de força que fez os últimos murmúrios da manhã se calarem, como se temessem o que viria. E no centro daquela arena, irmãos, ali estava Roberto. Irmãos e irmãs, olhem bem para esta estátua. A voz dele, amplificada pelo megafone, ressoava nas paredes das casas, enquanto o braço de Roberto se estendia com uma força dramática, o dedo apontando como uma flecha certeira para a imagem da Mãe de Deus. Quantos de vocês que estão aqui, com o coração aberto, já não se dobraram diante deste pedaço de pedra? Quantos, com fé genuína, não acenderam suas velas, não derramaram suas lágrimas mais sinceras, não fizeram seus pedidos mais íntimos e não oraram para o que eles chamam de ídolo? Ele fez uma pausa que parecia durar uma eternidade, deixando que o peso cruel de suas palavras se assentasse sobre a multidão, que já se tornava um mar de gente. Mas eu lhes faço uma pergunta, irmãos, uma pergunta que precisa de uma resposta, uma pergunta crucial. Onde, em toda a palavra sagrada, em toda a Bíblia, vocês encontram base para fazerem isso? Aquilo, irmãos, foi o sinal, a deixa esperada. Carlos Drummond, que estava do outro lado do círculo, um espelho de Roberto em sua convicção, ergueu seu próprio megafone. E a voz dele, meus irmãos, a voz dele se uniu à de Roberto, formando um coro que para nós era de pura acusação. Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Ele bradou com a força de um profeta: não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus. A mensagem, irmãos,
Era tão clara, tão cristalina, que não havia como negar. Era um golpe, um verdadeiro golpe teológico, direto no coração da fé deles. Não há dúvidas, meus irmãos, o próprio Deus, o Criador, proíbe com toda a clareza a adoração de qualquer imagem. Naquele momento, irmãos e irmãs, uma figura inesperada rompeu a barreira do medo. Dona Benedita, a nossa querida Benê, de 78 anos, avançou. Seus passos eram lentos, mas firmes. Sua voz, embora trêmula pela idade, carregava a força de uma fé inabalável, silenciando os megafones. Vocês não sabem do que estão falando? Ela os encarou. Nós não adoramos a estátua. Isso é ignorância. Adoramos a Deus. Maria é nossa mãe, nossa intercessora, a ponte que nos leva a Jesus, não o destino final. Roberto, porém, estava pronto para essa objeção. Era o cheque-mate que ele guardava. Com um sorriso quase imperceptível, respondeu: 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Minha Senhora, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ele baixou o megafone falando diretamente e eu senti um arrepio. Não precisamos de Maria, não precisamos de intercessores. Jesus é e sempre será suficiente. A discussão teológica, antes um sermão unilateral, agora fervia na Praça do Rosário. Mais e mais pessoas se juntavam, atraídas pela controvérsia. A multidão, passando de 200 almas, se dividia. Em resposta aos versículos, alguns fiéis começaram a rezar o terço em voz alta, criando uma onda sonora que competia com os megafones. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Vendo o debate estagnar, Antônio Silveira, um dos ex-pastores, decidiu elevar a provocação. Ele se aproximou perigosamente da fonte da graça, estendeu a mão sobre a água parada e declarou com desprezo e desafio: Pois bem, provem agora, se Maria tem algum poder, se há divindade nesta pedra, que haja um sinal, que esta água se transforme, que algo, qualquer coisa, aconteça. Ele riu, um som gélido. Mas sabemos que nada vai acontecer, porque Maria está morta, e esta estátua é só pedra sem vida. O desafio foi recebido com um urro de indignação coletiva. Várias pessoas gritaram que era blasfêmia. Um homem tentou avançar agressivamente em Antônio, mas foi contido, evitando a tensão virar briga. Eram aproximadamente 8h47 da manhã, quando o impossível começou a acontecer. De início, ninguém notou. A primeira a perceber não estava no tumulto, mas à margem. Era a adolescente Laura Camargo, que, fascinada pelo caos, filmava tudo com seu celular. Seu enquadramento era perfeito, capturando a fúria dos manifestantes e a serenidade imóvel da fonte. E foi através da pequena tela do seu aparelho que ela viu o primeiro sinal. Naquela gravação, que mais tarde seria dissecada quadro a quadro por especialistas, existe um ponto de virada, um momento preciso, congelado no tempo, em que a realidade começou a se desfazer e a água, tão familiar, passou a se comportar de forma completamente anômala. Olha a água! A voz de Laura perfurou o ar, um grito agudo de alarme, mas seu aviso foi uma gota num oceano de ruído, na hora devorado pelo fervor da multidão e pelo som distorcido dos megafones. Ninguém ouviu. Até aquele instante, a água, na fonte central da praça, cumpria seu papel previsível. Fluía para o centro, obedecendo à gravidade e ao ciclo do sistema de recirculação. Mas algo mudou. De repente, a correnteza dócil
deu lugar a um padrão circular, deliberado. Não era a turbulência caótica da água agitada pelo vento. Era um movimento preciso, uniforme, quase coreografado, como se uma colher colossal e invisível estivesse orquestrando aquela dança líquida. Aos poucos, a anomalia começou a contagiar a percepção coletiva. Primeiro, um dedo apontado, depois outro. As conversas paralelas foram murchando, as orações vacilando nos lábios dos fiéis. O estranho balé da água se tornou um ímã para os olhares, e até Roberto, no clímax de sua pregação inflamada, fez uma pausa. Ele percebeu o vazio. Ninguém mais o ouvia. A atenção de centenas de pessoas estava agora cativa, fixada na fonte. O que era apenas um movimento circular começou a ganhar força, a se intensificar com velocidade assustadora. A água acelerou, formando um vórtice suave e hipnótico, bem no coração da fonte, aos pés da estátua de pedra. E então veio o detalhe que transformaria o espanto em choque absoluto. Pequenas gotas de água, como pérolas líquidas, começaram a se desprender da superfície e a subir. Elas flutuavam para cima, desafiando abertamente a lei mais fundamental da física, criando o espetáculo surreal de uma fonte invertida. O quê? O que está acontecendo? Murmurou Carlos, sua voz desprovida de autoridade. O megafone, antes símbolo de poder, escorregou da mão dele e caiu no chão, com um baque surdo e esquecido. Mais próximo do epicentro do fenômeno, Pedro, um dos ex-pastores, agiu por puro instinto. Ele deu um passo à frente, o corpo se movendo como se puxado por força invisível. Estendeu a mão trêmula, numa tentativa desesperada de tocar aquela água ascendente, de confirmar com o tato o que seus olhos se recusavam a aceitar. Não é possível, ele sussurrou para si mesmo, a frase carregada com o peso de uma vida de certezas. Isso não é fisicamente possível. Um silêncio profundo e pesado desceu sobre a praça. A multidão, antes um organismo ruidoso, agora estava paralisada, uma coleção de estátuas de carne e osso. O único som era o murmúrio da própria água em seu movimento impossível e o farfalhar suave das folhas nas árvores, indiferentes ao milagre ou à aberração que se desenrolava abaixo. Irmãos e irmãs, a razão de Marcos, ante sua fortaleza, começou a ruir. Ele, cuja mente fora moldada pela lógica da engenharia antes de se render à fé, tentava desesperadamente encontrar um refúgio. Deve ser o sistema de bombeamento, pensou, um mantra silencioso. Um defeito mecânico, alguma falha catastrófica que cria pressão irregular. Mas quanto mais observava, mais sua explicação racional se desintegrava. O padrão era complexo demais, preciso demais para mero defeito. As gotas que subiam não flutuavam ao acaso. Elas teciam desenhos efêmeros no ar. Alguns juravam ver formas geométricas perfeitas. Outros, com os olhos marejados, afirmavam distinguir símbolos sagrados. O vídeo de Laura, gravado com clareza impressionante, capturou cada detalhe. Mais tarde, na frieza de um laboratório de análise, peritos confirmariam a ausência total de manipulação digital. Aquilo era genuíno? Estava acontecendo de verdade, bem ali, diante de centenas de testemunhas e múltiplas câmeras. Foi a voz frágil de Dona Benedita que finalmente quebrou o feitiço, rasgando o silêncio com uma única frase. Tudo começou com um gesto de fé, um ato que rasgaria o tecido da realidade. Ali, na borda da Praça do Rosário, ela se ajoelhou. As lágrimas, como rios em miniatura,
traçavam caminhos por seu rosto enrugado, enquanto seus lábios sussurravam a oração que ecoaria pelo silêncio tenso. Ave Maria, cheia de graça. E então, como uma onda invisível, a devoção se espalhou. Uma a uma, outras pessoas começaram a seguir seu exemplo. O que era um punhado de fiéis logo se tornou dezenas e, em instantes, centenas. A praça inteira se transformou em um vasto mar de corpos ajoelhados, um oceano de cabeças curvadas, todos os olhos fixos na fonte da graça e na estátua, cada boca murmurando preces em um uníssono crescente. Em meio a essa maré de fé, apenas 10 homens permaneciam de pé. Os 10 ex-pastores, congelados como estátuas de sal ao redor da fonte, pareciam completamente incapazes de processar o espetáculo que se desenrolava diante deles. Seus rostos eram máscaras de pura incredulidade. Roberto agarrava o megafone com uma força tão descomunal que as juntas de seus dedos se tornaram brancas, um testemunho mudo de seu controle se esvaindo. Ao seu lado, Carlos abria e fechava a Bíblia em um gesto mecânico e repetitivo, como se folheasse as páginas sagradas em busca desesperada por uma explicação, por um versículo que pudesse dar sentido àquela loucura. E Antônio, o homem cuja voz havia lançado o desafio, o mesmo que zombou da água, estava agora pálido como um fantasma. Suas pernas tremiam de forma visível e incontrolável. Eu não pedi por isso. Ele balbuciava para si mesmo repetidamente. Era só uma provocação. Eu não esperava por isso. Irmãos, o fenômeno que mais tarde seria chamado de os 7 minutos do impossível durou exatos 7 minutos. Uma duração precisa, inexplicável, confirmada pelas dezenas de vídeos gravados. 7 minutos que rasgaram o que a gente conhecia como regra da natureza. 7 minutos onde a água, meus irmãos, desafiava tudo. Subia em gotinhas brilhantes, como se tivesse vida própria, em vez de descer. 7 minutos de desenhos de água, de formas que a gente nunca viu, que apareciam e sumiam na fonte. Algo que a ciência jamais explicaria. E então, com a mesma força e mistério com que tudo começou, parou. De repente, sem avisar, a água voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. As gotas obedecendo à gravidade de novo, e aquele redemoinho do céu sumiu num piscar de olhos. Era como se uma mão invisível, irmãos, tivesse apertado um botão e desligado o milagre. A física, de fato, parecia ter voltado, mas no coração de cada um ali, na alma daquele lugar, algo tinha virado para sempre. Isso, eu garanto a vocês, todo mundo sentiu. O que veio depois, irmãos, foi um verdadeiro rebuliço de emoções. A praça, que antes estava num silêncio de respeito profundo, explodiu. Era um burburinho de vozes, gritos de espanto, lágrimas que escorriam e orações que subiam ao céu de todas as bocas. Dona Benê continuava lá, de joelhos, agora rodeada por outras senhoras que rezavam o terço com uma força que eu nunca tinha visto, um fervor quase febril. Gente correndo para casa buscar vela, flor mais terço, transformando a Praça do Rosário num santuário de fé, assim, na hora. Outros, com as mãos que tremiam sem parar, pegavam os celulares e jogavam os vídeos para o mundo, com legendas que falavam do inacreditável. Milagre na nossa cidade, irmãos. E Nossa Senhora respondeu aos pastores. E nós, irmãos, os 10 homens que antes estávamos ali cheios de certeza, agora éramos como náufragos, perdidos no mar das nossas próprias crenças quebradas. Éramos ilhas de incredulidade no meio de um oceano de fé que nos engolia, desesperados por um chão
por algo firme para a gente se segurar. Roberto foi o primeiro a tentar sair daquele transe, daquela paralisia. Gente, ele tentou nos chamar. A voz dele era um sussurro, mal dava para ouvir no meio da gritaria. O megafone estava lá, esquecido na mão. A gente precisa sair daqui agora. Mas as palavras sumiram no barulho. Carlos, meus irmãos, estava sentado na beira da fonte, a Bíblia ainda aberta no colo, mas os olhos dele estavam perdidos, grudados na água que corria com uma normalidade que doía na alma da gente. Ele olhou para a água, para o céu, depois para nós, todos paralisados. Os lábios se mexeram e uma palavra só saiu, pesada como se o mundo inteiro tivesse acabado ali, se desfeito. Como? Como? Como pode isso? Ele sussurrou, a voz fininha, tremendo, quase não furava o silêncio de choque que estava sobre nós. A gente conversa isso bem longe daqui, irmãos. Roberto insistiu. A mente dele, sempre prática, já tinha assumido o comando. Os movimentos eram duros, quase em pânico, enquanto ele juntava os cartazes que tínhamos levado, que antes eram as armas da nossa fé. Irmãos, um pânico silencioso começou a se instalar em nós. Um frio na espinha que eu jamais tinha sentido. Os meus irmãos de jornada, movendo-se como autômatos, o choque, ainda paralisando os nossos pensamentos, começaram a ajudar a guardar o material. Contudo, irmãos e irmãs, a fuga não seria uma tarefa simples. Eu sabia, no fundo da alma. A multidão, antes um punhado de curiosos, havia inchado diante dos meus olhos, transformando-se em uma muralha humana que, eu juro, já ultrapassava 500 almas. E uma parte significativa daquela muralha não tinha a menor intenção de permitir que nós, os provocadores, simplesmente desaparecêssemos. Um grupo de homens sólidos e imóveis como rochas bloqueou a única saída. Não havia agressividade explícita em seus gestos, apenas uma firmeza inabalável que me deu um calafrio. Vocês vieram até aqui para desafiar Nossa Senhora, declarou João da padaria, um homem alto, na casa dos 40 anos, cuja presença imponente o destacava. Sua voz, grave, ressoou pela Praça do Rosário, fazendo meu estômago gelar. E ela respondeu. Ele fez uma pausa, e o peso daquelas palavras nos atingiu em cheio. Vocês não podem simplesmente ir embora como se absolutamente nada tivesse acontecido. Nós não fizemos nada de errado. Pedro Alencar retrucou, sua voz soando mais defensiva do que ele pretendia. Foi apenas a água. Com certeza existe uma explicação científica para isso, ele insistiu, tentando nos convencer e a si mesmo. Explicação científica? Laura Camargo, uma adolescente com o celular ainda erguido como uma tocha, avançou um passo, seus olhos fixos nos meus. Eu gravei cada segundo. Essa água subiu. Água não sobe, Senhor. Água não desenha padrões como aqueles. Seus olhos varreram o grupo, me prendendo. Vocês viram exatamente o mesmo que eu vi? Foi nesse exato momento de tensão crescente que, como num milagre menor, uma figura atravessou a multidão. Como as águas se abrindo para Moisés, as pessoas deram passagem ao padre Augusto Medeiros, o pároco da Igreja Matriz de São Vicente. Aos 65 anos, com cabelos inteiramente brancos e uma aura de serenidade que parecia emanar dele, sua simples presença impôs uma ordem instantânea ao caos iminente. Meu coração se acalmou um pouco, só de vê-lo. Por favor, acalmem-se, por favor. Ele ergueu as mãos e o murmúrio da multidão diminuiu até se tornar um silêncio expectante.
quase reverente. Todos nós acabamos de presenciar algo verdadeiramente extraordinário. Mas a precipitação é a mãe do erro. Não podemos tirar conclusões apressadas, disse ele com uma voz que inspirava paz. Eu, Roberto Salles, vi no sacerdote uma tábua de salvação, irmãos, uma rota de fuga diplomática para o inferno em que nos metemos. Eu me aproximei, a voz um fio. Padre, nós não tínhamos a intenção de causar nenhum problema. Nossa intenção era apenas uma manifestação pacífica. O padre Augusto Medeiros me encarou, seus olhos profundos e lúcidos. Eu senti todo o peso do meu pecado. Uma manifestação pacífica que, pelo que entendi, incluía humilhar publicamente uma imagem que é sagrada para toda esta comunidade. Respondeu ele, a voz firme, mas desprovida de raiva, o que me desarmou completamente. Contudo, irmãos e irmãs, este não é o momento para acusações. O que aconteceu neste lugar precisa ser investigado com o devido rigor e respeito. Então, meus irmãos e irmãs, o padre Augusto Medeiros se virou para a multidão. Peço a cada um de vocês que mantenha a calma. A primeira coisa que farei será contatar a diocese para reportar oficialmente o ocorrido. Enquanto isso, ele olhou diretamente para a jovem Laura Camargo com o celular. Sugiro que todos que gravaram vídeos os preservem, não os deletem, não os editem. Eles serão documentos de imensa importância para qualquer investigação futura. Seu olhar então se fixou nos 10 ex-pastores encurralados no centro da Praça do Rosário. E quanto a vocês, não irão a lugar nenhum por enquanto. Não na condição de prisioneiros, ele esclareceu, mas como testemunhas. Pois hoje, todos nós somos testemunhas do que aconteceu aqui. Ah, meus irmãos e irmãs, as horas que se seguiram na Praça do Rosário foram de uma metamorfose impressionante. O silêncio tenso foi brutalmente substituído pelo caos de um verdadeiro circo midiático. Primeiro, chegaram os jornalistas das emissoras de TV locais, com suas câmeras e microfones. Logo depois, vieram os veículos das grandes redes nacionais. Simultaneamente, as redes sociais explodiram, transformando o evento local em um fenômeno global em questão de minutos. A viralidade do fenômeno foi instantânea, meus irmãos, um tsunami digital que ninguém poderia prever. Em uma fração de dia, os vídeos daquele evento inexplicável já haviam inundado as redes sociais, acumulando milhões de compartilhamentos. A resposta da diocese foi igualmente veloz. Antes mesmo que o sol se pusesse, uma comissão investigativa de elite desembarcou em São Vicente das Pedras. A equipe era composta por 2 padres, veteranos na análise de fenômenos místicos. Um físico católico de renome, o Dr. Henrique Bastos, vinculado à Universidade Federal de Minas Gerais, e, para completar o time, um teólogo com um profundo doutorado em Mariologia. A primeira ação deles, irmãos e irmãs, foi tratar o local com uma seriedade quase cirúrgica. A área da fonte de Nossa Senhora do Rosário foi completamente isolada com fitas, transformando o Jardim Pacífico em algo que se assemelhava a uma cena de crime, como se o sagrado e o profano tivessem colidido ali mesmo. O trabalho meticuloso começou. Coletaram amostras da água para análise laboratorial, desmontaram e examinaram cada centímetro do sistema de bombas, mediram campos eletromagnéticos, variações de temperatura, níveis de umidade. Qualquer variável, por mais insignificante que parecesse, que pudesse oferecer uma explicação racional para o que as câmeras registraram.
O físico, nosso irmão, doutor Henrique Bastos, foi o primeiro a emitir um parecer, e suas conclusões preliminares foram irrefutáveis, deixando-nos um nó na garganta. O sistema hidráulico desta fonte, explicou ele, com a precisão de um homem da ciência, é dolorosamente simples. Trata-se de uma bomba de recirculação básica, sem qualquer mecanismo capaz de gerar os padrões complexos que vimos nos vídeos. Ele fez uma pausa, enfatizando o ponto crucial. Além disso, a questão da água subindo, desafiando a gravidade daquela forma. Não existe absolutamente nada aqui, nenhuma peça de engenharia que possa produzir tal efeito. Irmãos e irmãs, enquanto a ciência buscava respostas na matéria, a investigação da alma acontecia a portas fechadas. Nós, os 10 ex-pastores, fomos conduzidos à casa paroquial, onde seríamos entrevistados individualmente. Roberto foi o primeiro a se sentar diante do padre Augusto, com um pequeno gravador sobre a mesa entre eles, capturando o silêncio tenso. O senhor pode descrever com suas próprias palavras o que testemunhou? Perguntou o padre com uma voz calma. A voz de Roberto travou por um instante. Um abismo se abriu dentro dele. Por toda a sua vida como pastor, ele havia sido um soldado na linha de frente contra exatamente esse tipo de evento. Ele havia ensinado com fervor que milagres católicos eram fraudes, que aparições marianas não passavam de truques bem elaborados ou, na melhor das hipóteses, histeria coletiva. Sinais e prodígios, fora de seu estrito contexto evangélico, eram, em sua pregação, obras do engano, mas a memória do que presenciara era vívida, inegável. Eu via a água se mover de uma forma que não deveria ser possível. Ele finalmente conseguiu dizer, as palavras saindo com dificuldade. Eu vi gotas subindo, vi padrões se formando no ar, e não há nada no meu conhecimento. E eu não sou um homem ignorante, padre. Minha vida foi dedicada ao estudo. Não há nada que possa explicar o que eu vi. O senhor acredita que foi um milagre? A pergunta do padre Augusto foi direta. Eu não sei mais o que acredito agora, Roberto admitiu. A vulnerabilidade em sua voz era palpável, uma rachadura na armadura de um homem que chegara naquela manhã empunhando banners e megafones. Passei a vida inteira acreditando em certas verdades absolutas. Deixei minha própria igreja porque comecei a questionar essas verdades e agora eu simplesmente não sei mais nada. As entrevistas se estenderam pela tarde e avançaram pela noite. Cada um de nós, os 10 homens, narrou sua própria versão dos acontecimentos com pequenas variações de perspectiva, mas todos éramos unânimes nos pontos essenciais. A água havia se comportado de maneira fisicamente impossível e o fenômeno havia começado no exato instante que se seguiu ao desafio cético de Antônio. E Antônio, por sua vez, estava em um estado de completa desolação. Eu estava zombando, ele confessou ao padre, o rosto banhado em lágrimas que não paravam de escorrer. Eu estava debochando. Fui eu quem desafiou. Eu lancei o desafio com todo o sarcasmo que consegui reunir. Sabe, no fundo, eu jamais acreditei, nem por um único e fugaz segundo, que alguma coisa realmente fosse acontecer. Mas então, naquele silêncio tenso, algo de fato aconteceu. Concluiu o padre com uma serenidade que contrastava violentamente com a nossa agitação. O quê? O que é que isso quer dizer? Perguntou Antônio, e sua voz, antes tão forte e cheia de certeza, agora
era só um fio trêmulo, partido pela pura incredulidade. Eu passei 15 anos da minha vida ensinando, convencendo as pessoas de que coisas assim são impossíveis, que tudo isso não passa de uma superstição católica antiga. E agora, o que eu vou falar para todas aquelas almas que acreditaram em mim? O padre Augusto não tinha uma resposta fácil para dar, porque não existia mesmo. Ele só suspirou, um barulho pesado que carregava sabedoria e conformidade. A verdade quase nunca é conveniente, meu filho, ele falou. E ela tem esse costume chato de não caber nas nossas caixinhas teológicas tão pequenas e arrumadinhas. Mas o que acontecia ali, entre aquelas paredes, era só uma parte da história. Lá fora, uma outra coisa estava se transformando. Centenas de pessoas, quem sabe até mais, resolveram ficar na Praça do Rosário a noite toda, transformando o lugar num santuário a céu aberto. Eles rezavam, cantavam hinos baixinho e seguravam velas acesas, as chamas dançando na escuridão, fazendo um mar de luz que tremia. O clima tinha mudado por completo. O que tinha começado como uma manhã de briga barulhenta e hostil, agora era uma celebração silenciosa, quase sagrada. No meio daquela vigília, uma pessoa se destacava. Laura, a adolescente que, por sorte ou coisa do destino, tinha gravado os ângulos mais claros do fenômeno, agora era o centro das atenções. Rodeada por microfones e câmeras de vários canais de notícia. Eu só estava filmando porque achei a confusão interessante. Ela explicava com calma, pela 10ª vez. Nunca, nos meus sonhos mais malucos, imaginei que ia filmar aquilo. Você editou o vídeo de algum jeito? Manipulou alguma coisa? Perguntavam os repórteres, sem parar. Não. Ela respondia com uma sinceridade que desarmava qualquer um. Eu nem saberia como editar um vídeo de forma profissional. É só a gravação original do meu celular. E não fui só eu. Centenas de outras pessoas filmaram também. Todos os vídeos mostram exatamente a mesma coisa. E era a mais pura verdade. Quanto mais e mais vídeos enchiam a internet, vindo de ângulos diferentes, gravados em celulares variados, com qualidades distintas, a conversa de que tinha sido uma fraude coordenada simplesmente se desfazia. Ficou claro de um jeito que doía que algo de verdade e inexplicável tinha acontecido naquela fonte. Os dias depois do fenômeno da fonte, como o evento ficou conhecido, foram de uma mudança muito profunda. O impacto não ficou só nos 10 ex-pastores em crise, mas se espalhou por toda a cidade. E aos poucos, chegou a pessoas do mundo inteiro que seguiam a história pelas redes sociais. A diocese, sentindo o peso da responsabilidade e seguindo a prudência sagrada que a Igreja Católica exige para perscrutar os milagres, reuniu uma comissão de especialistas ainda maior. Chegaram peritos em hidráulica, físicos mergulhados na dinâmica dos fluidos, engenheiros que viam a solidez como religião, teólogos de renome e, o mais impactante, um grupo de céticos profissionais. Almas cuja própria existência se forjava em desmascarar qualquer sombra de sobrenatural. Todos eles, depois de semanas de mergulho exaustivo nos detalhes de cada cálculo e cada prova, chegaram à mesma conclusão que lhes gelou a alma. Não havia, em todo o saber humano, uma explicação natural para aquilo que testemunharam. Eu mesmo, com minhas próprias mãos e olhos, revirei cada parte do sistema, confessou o engenheiro Silva, um homem que se declarava cético e chegara com a soberba certeza de que o mistério seria desvendado em meras horas. As bombas
Cada trecho da tubulação, a estrutura da fonte, o fluxo da água, absolutamente tudo. Não há um único mecanismo, visível ou escondido, que pudesse ter gerado aquele efeito singular. E tem mais, ele prosseguiu, o dedo trêmulo apontando para uma tela. Examinamos quadro a quadro dezenas de vídeos. A física que salta à vista ali simplesmente não encaixa. Diante de seus olhos, a água simplesmente zombou da gravidade. Um fenômeno impossível em sua nudez mais crua, que ninguém, por mais estudioso que fosse, conseguia sequer esboçar uma explicação. As amostras daquela água, colhidas com mãos que tremiam na incerteza e na esperança, foram despachadas para a análise mais rigorosa em laboratórios de 3 universidades distintas e de renome. A espera pelos resultados foi uma agonia silenciosa que consumia a todos. E quando os pareceres finalmente chegaram, todos trouxeram a mesma e desconcertante sentença. Era água comum, perfeitamente normal, com a composição mineral típica e exata para aquela terra. Não havia nela nada de especial, nenhum sinal anômalo, exceto pelo fato gritante de que essa água absolutamente ordinária havia operado feitos que rasgavam as leis fundamentais da física. Para os 10 ex-pastores, reunidos naquele lugar como náufragos, aqueles dias se revelaram o abismo mais sombrio e desafiador de suas vidas. A paz tinha sido arrancada deles. Roberto, por exemplo, não conseguia mais fechar os olhos. Ele arrastava-se pelas longas noites, vagando pelos corredores da casa paroquial que os acolhia, um fantasma assombrado por perguntas que desintegravam as fundações de tudo o que, um dia, ele chamou de verdade absoluta. Se isso foi real, ele desabafava para Carlos naquelas conversas sussurradas que rasgavam a madrugada. Então, meu irmão, o que mais estava errado em tudo que um dia preguei? Por quantos anos eu guiei rebanhos inteiros por um caminho que talvez não fosse a única vereda? Quantas certezas eu vendi que agora se esfarelam em pó diante dos meus olhos? Irmãos e irmãs, nós víamos Carlos, aquele apologista brilhante que sempre teve todas as respostas na ponta da língua. Agora, ele via suas defesas teológicas, antes tão sólidas, desmoronando como um castelo de areia. Eu tinha argumentos contra absolutamente tudo, ele admitiu com a voz embargada. Contra a transubstanciação, o purgatório, a intercessão dos santos, a veneração a Maria. Eu podia encurralar qualquer católico em um debate, vencê-lo com lógica e uma enxurrada de versículos bíblicos. Mas o que aconteceu aqui, meus irmãos? Para isso, não existe argumento, não há refutação. Eu vi com os meus próprios olhos. Antônio, aquele que havia lançado o desafio original, mergulhou em uma crise existencial profunda e silenciosa. Ele mal falava, tornando-se uma sombra de si mesmo. Passava horas a fio sentado na capela da casa paroquial, o olhar fixo na imagem serena de Maria sobre o altar. Foi ali que Padre Augusto o encontrou, em uma noite. "Posso me sentar?" O padre perguntou com delicadeza. Antônio apenas assentiu com a cabeça, sem desviar o olhar. "Você não precisa ter todas as respostas imediatamente", continuou o padre, com uma voz calma. "Às vezes, o próprio mistério é a resposta. Deus não nos deve explicações que nossas mentes finitas possam processar por completo." "Mas eu machuquei tanta gente", respondeu Antônio, a voz rouca pelo desuso e pela dor.
Tantas famílias que eu dividi com a minha pregação inflamada contra o catolicismo. Tantas almas que eu confundi com meus argumentos, com a minha arrogância. E agora, sugeriu o padre, você tem a chance de ajudar essas mesmas pessoas, não pregando contra ou a favor de algo, mas compartilhando com honestidade a sua jornada. A humildade, meu filho, é sempre o começo da verdadeira sabedoria. Marcos, o homem com formação em engenharia, enfrentava uma crise de outra natureza, uma crise da razão. Eu construí toda a minha fé sobre o alicerce da racionalidade, explicou ele a Pedro, gesticulando como se desenhasse uma planta no ar. Eu era o pastor que provava como a ciência e a fé podiam caminhar de mãos dadas, como uma complementava a outra. Mas agora eu testemunhei algo que a ciência não pode, de forma alguma, explicar. E eu simplesmente não sei como processar essa fratura na minha realidade. Talvez. Pedro respondeu com uma lentidão que parecia medir o peso de cada palavra. Talvez isso simplesmente signifique que existe mais mistério no universo do que a nossa ciência, em seu estágio atual, consegue sequer mapear. Ele fez uma pausa, olhando para o horizonte. Não se trata de dizer que a ciência está errada. Longe disso. A questão é que a sua régua ainda é curta demais para medir a imensidão de tudo o que existe. E então, irmãos e irmãs, no 5º dia após o evento, quando uma rotina inquieta começava a se instalar, aconteceu algo que ninguém poderia ter previsto. Uma onda de choque silenciosa, mas muito mais poderosa. Roberto, um dos pastores mais vocais do grupo, solicitou uma reunião privada e urgente com o padre Augusto. No silêncio da sacristia, ele começou, com a voz embargada, um tremor que denunciava a profundidade daquele momento. Padre, eu preciso saber. Queria entender o processo, o caminho para a conversão ao catolicismo. Os olhos do padre Augusto se arregalaram, não de incredulidade, mas com uma surpresa genuína e cautelosa. Ele via um homem numa encruzilhada existencial. Meu filho, você tem certeza absoluta? Não precisa tomar decisões precipitadas, movidas só pela emoção de um evento tão extraordinário. Não é precipitado, padre, insistiu Roberto, a convicção solidificando a voz. Nos últimos meses, muito antes de pisar nesta cidade, eu já estava mergulhado na história da igreja primitiva. As razões que me fizeram deixar minha denominação evangélica foram muito mais profundas que meras discordâncias administrativas. Eu comecei a questionar a própria fundação, os pilares do protestantismo. O que aconteceu aqui, nesta praça? Foi só a confirmação visível de algo que meu coração já sussurrava há muito tempo. Aquela foi a primeira fenda na barragem, irmãos e irmãs. Nos dias que se seguiram, um a um, outros 6 dos 9 pastores restantes buscaram o padre com pedidos semelhantes. Não foi uma decisão de grupo, um movimento coordenado, não. Foi uma sucessão de jornadas individuais, de crises de consciência pessoais e dolorosas. Cada um carregava suas próprias razões, sua própria e singular trilha de dúvidas e descobertas. Carlos, por sua vez, escolheu o mais público dos confessionários, o próprio canal dele no YouTube. Com o rosto visivelmente abatido, mas com uma firmeza inédita na voz, ele se dirigiu à sua audiência de milhares. Durante anos, eu usei esta plataforma para atacar a Igreja Católica, com veemência. Hoje, eu a uso para fazer uma retratação pública. Eu estava errado.
Não sobre tudo, eu admito, mas estava errado sobre o essencial, sobre o suficiente. Eu vi algo que minha consciência não me permite negar. E mais importante, nos últimos tempos, estudei a história e a teologia com uma profundidade que nunca tive antes. E percebi que minhas próprias bases teológicas eram muito mais frágeis do que eu, orgulhosamente, proclamava. No entanto, 3 dos ex-pastores escolheram um caminho diferente, uma terceira via. Eles não se converteram ao catolicismo, mas a ideia de retornar às antigas denominações também se tornou impossível. Pedro, o porta-voz desse pequeno grupo, explicou a decisão com uma serenidade que tocava a alma. O que eu testemunhei me quebrou, me humilhou, me mostrou, de forma inequívoca, que eu não tenho todas as respostas. Minha jornada agora é outra. É uma busca silenciosa, um tempo de estudo profundo, de oração sem rótulos. Não estou pronto, e talvez nunca esteja, para me comprometer com nenhuma estrutura eclesiástica específica. Enquanto essas revoluções internas se davam, irmãos e irmãs, a Praça do Rosário, nosso epicentro, se transformou. Não era mais um logradouro qualquer, virou lugar de peregrinação. Milhares, de todos os cantos, visitavam-na diariamente. A diocese, vendo a magnitude, interveio. Horários e controle do fluxo para preservar o local. Câmeras de segurança instalaram-se 24 horas, garantia silenciosa contra vandalismo ou manipulação. Mas a questão que pairava, o desejo secreto de cada um, nunca se cumpriu. O fenômeno da água nunca mais se repetiu. A fonte da graça continuou jorrando sua água comum, límpida, previsível, dia após dia, semana após semana. Para muitos irmãos, isso era frustração. Por que não acontece de novo? Perguntavam, olhos fixos na fonte, esperando um milagre que não vinha. A perspectiva do padre Augusto Medeiros ecoou numa homilia que logo se espalhou, talvez por verbalizar um sentir coletivo. O sinal, meus irmãos, já havia sido dado. Ele argumentou, com serenidade contagiante, que não precisamos de milagres em repetição constante para validar o que sentimos no coração. Aquele evento singular, segundo ele, cumpriu seu propósito divino, abalou certezas absolutas de alguns, solidificou a fé vacilante de outros e, mais importante, nos deixou com questionamentos profundos sobre a verdadeira natureza da realidade e do sagrado. Enquanto isso, no meio acadêmico, a comunidade científica se fragmentou. De um lado, um grupo considerável de cientistas adotou o silêncio quase dogmático, recusando-se a comentar. Para eles, o episódio não passava de anomalia estatística, um evento inexplicável que, por sua singularidade, não merecia rigor da atenção. Outros, contudo, viram ali a fronteira do conhecimento, chance única de expandir horizontes da ciência, e pediram formalmente instalar equipamentos de monitoramento permanentes na Praça do Rosário, esperando que o fenômeno pudesse se repetir sob observação controlada. No centro dessa tempestade, irmãos e irmãs, estava o doutor Henrique Bastos, o físico que liderou a investigação inicial. Meses depois, ele publicou o artigo acadêmico que explodiu como bomba. Sua conclusão foi meticulosa, quase cirúrgica. Baseado em múltiplas evidências de vídeo de fontes independentes, análise forense do equipamento hidráulico e depoimentos consistentes de centenas de testemunhas, escreveu ele, sou forçado a concluir que ocorreu um evento inexplicável por nosso atual e abrangente entendimento das leis da física. Isso não significa necessariamente um milagre teológico.
Significa apenas que existem fenômenos no universo que ainda não compreendemos. Longe dos laboratórios e das igrejas, irmãos, a Dona Benedita, a nossa Benê, aquela senhora idosa que foi uma das primeiras a cair de joelhos naquele dia, transformou-se numa guardiã não oficial da Praça do Rosário. Ela podia ser encontrada lá todo santo dia, faça sol ou faça chuva, conversando com os visitantes, partilhando sua experiência com uma simplicidade que desarma a alma. As pessoas sempre me perguntam o que eu senti naquele exato momento. Ela conta, com um sorriso sereno. E eu sempre respondo a mesma coisa. Eu senti paz. Não foi um sentimento de triunfo, como se o meu lado tivesse vencido algum debate. Foi apenas uma paz profunda, a sensação avassaladora de que existe algo infinitamente maior do que todas as nossas teologias, maior do que todos os nossos argumentos. A Laura, a adolescente, cujo vídeo amador capturou os melhores e mais nítidos ângulos do fenômeno, viu sua vida ser completamente transformada pela fama instantânea. De repente, universidades de prestígio ofereciam bolsas de estudo integrais. Programas de televisão disputavam sua presença e documentaristas insistiam em contar sua história. Contudo, ela manteve uma postura incrivelmente centrada, irmãos. Eu só estava no lugar certo na hora certa. Ela repetia em todas as entrevistas, quase como um mantra. Eu não fiz absolutamente nada de especial, apenas consegui manter minha câmera firme. O extraordinário foi o que aconteceu diante dos meus olhos, não a pessoa que filmou. Exatos 6 meses após o evento, os 7 pastores que publicamente renunciaram às suas congregações para se converterem ao catolicismo participaram de uma cerimônia formal de recepção na Igreja Matriz de São Vicente. Foi um momento de emoção palpável, transmitido ao vivo pela internet, para milhares de espectadores, um capítulo final e poderoso na jornada de fé que aquele dia inexplicável havia iniciado. O Roberto, irmãos, agora despido de seus antigos títulos, sendo apenas um membro leigo da igreja, ofereceu um testemunho que ecoou com uma sinceridade cortante. Minha presença aqui, ele começou com a voz firme, não é o resultado de um único evento espetacular. Não se resume a um milagre. Minha jornada até este ponto foi um caminho longo, muitas vezes solitário e doloroso. Uma imersão profunda em questionamentos que me tiraram o sono. Foi nesse processo de estudo exaustivo que me deparei com uma verdade inescapável: os fundamentos históricos e teológicos da Igreja Católica, que por tanto tempo eu havia ou ignorado por completo, ou pior, distorcido para caber em minhas próprias convicções. Ele fez uma pausa, deixando o peso de suas palavras assentar. Irmãos, aquilo que todos testemunharam naquela praça, aquilo foi simplesmente a peça final, a última peça de um intrincado quebra-cabeça que eu vinha, com muito esforço, montando em silêncio por meses a fio. E quando ela se encaixou, a imagem completa se revelou. Por isso, não venho com a arrogância de quem tem todas as respostas. Pelo contrário, venho com a humildade de quem está pronto para, finalmente, aprender. E meus irmãos e irmãs, desde aquele dia, o legado não parou de crescer. A história dos nossos 10 ex-pastores e daquele fenômeno que bagunçou toda a lógica ali na praça virou uma semente que brota sem parar, sabe? Gera um falatório danado, reflexões que vão lá no fundo da gente e umas conversões que ninguém esperava. De um lado, tem quem vê tudo
como a prova mais clara de Deus, a mão dele agindo através de Maria, um sinal gritante para quem tem fé. Do outro, tem quem prefere esperar, com um pé atrás, uma calma na cabeça que ainda busca explicação científica, que, juro para vocês, talvez nunca chegue para desvendar esse mistério. Mas tem uma coisa, irmãos e irmãs, que tanto quem acredita quanto quem duvida concorda. O impacto que aquele dia trouxe foi forte demais, inegável na vida de cada um que estava ali. Aqueles 10 homens, lembrem-se, saíram de suas casas naquela manhã, com umas certezas que pareciam blindadas, de aço mesmo, e voltaram para casa no fim do dia, juro, totalmente virados, transformados, não por encontrarem uma nova certeza, não, mas pela semente de uma dúvida tão poderosa que mudou tudo. A dúvida saudável, como a gente começou a chamar. Aquela que não destrói a fé, mas que a limpa, a purifica, que quebra o orgulho da gente e abre a alma para um mistério que é muito, muito maior do que a gente pode sequer imaginar. Hoje, irmãos, a fonte continua lá, no mesmo canto. A água desce do jeito normal dela, como se não ligasse para aquele momento em que virou notícia. Mas o que está em volta dela, isso mudou para sempre. Agora, ela é como um altar no meio da rua, sempre cheio de velas que tremem com o vento, de flores cheirosas e daquele cochicho bom das orações. Não é mais só um enfeite da cidade, sabe? Virou um símbolo. E não é símbolo da vitória de uma igreja sobre a outra, não. É de algo muito mais fundo, mais de todo mundo. Virou um lembrete vivo, é impressionante, que de verdade tem muito mais coisa entre o céu e a terra do que toda a nossa sabedoria, tão pequena, consegue imaginar. E talvez, meus amados irmãos, no final de tudo, o milagre de verdade não tenha sido o que a gente viu com os olhos. Não foi aquela água que, por 7 minutos, sem explicação, riu da lei da gravidade. O milagre real, o que fica, o que muda a gente por dentro para sempre, foi o que aconteceu aqui na alma. Foram os corações duros de orgulho que foram empurrados para a humildade. Foram as mentes, antes fechadas a 7 cadeados em suas próprias verdades, que se abriram de repente para o que era novo. Foi a lição que ficou marcada na alma de cada um de nós, que buscar a verdade de verdade pede uma coragem imensa. A coragem de perguntar sobre tudo, mas tudo mesmo, até sobre aquelas crenças mais velhas e mais importantes da nossa vida. Sim, irmãos e irmãs, a água da fonte, com o tempo, voltou a correr do seu jeito normal. Mas, para aqueles 10 homens, e para todo mundo que viu aquilo, nada, absolutamente nada, foi o mesmo.